Bom dia, boa tarde ou boa noite, piscianos, bem-vindos, ou todos aqueles que têm energia de peixe, de awakeners, de espiritualistas, de pessoas da espiritualidade, daqueles que vivem, obviamente, a astrologia e a relação com o outro de um ponto de vista de eludição daquilo que é o ego, no conhecimento aprofundado daquilo que é a relação connosco, com o nosso ser mais interior. E, portanto, aqui dentro desta alquimia interna, isso tem a ver com a energia de peixe. E aquilo que eu queria aqui trazer um bocadinho, com esta 12ª oficina, que é o templo, e que tem a ver com a espiritualidade, são os fundamentos do conhecimento da espiritualidade como instrumento de comunicação, mas que também é pôr-nos um bocadinho ao serviço daquilo que é uma percepção da realidade coletiva, de uma perspectiva não individual, mas de movimento coletivo. E esta perspectiva de movimento coletivo que nos coloca aqui precisamente na percepção de três datas que eu quero aqui trazer e que acho que são importantes refletir, pois refletem a plena época de peixe, 24 de março de 1896 estávamos na Belle Époque, uma era dominada no pré-Primeira Guerra Mundial, onde, se calhar de um ponto de vista, sonhava-se ainda com um mundo perfeito, se calhar também se acreditava que era o fim da história, e depois tivemos sucessivamente três conflitos bélicos mundiais, estamos no terceiro conflito bélico mundial, acho que podemos dizer abertamente. 24 de março de 2024 tem a ver com isso. Possivelmente daqui a 4, 5 anos estaremos a falar do fim da Terceira Guerra Mundial ou não, porque estamos em pleno movimento da Terceira Guerra, e depois teremos efetivamente aquilo que eu acredito que seja já claramente o pós-guerra, e se calhar um claramente pós-humano, que é a data de 24 de março de 2090. Portanto, três datas, uma há 180 anos, outra atual, dia de hoje, e outra que vai ser daqui a 86 anos. Porque estas quatro datas, quatro épocas, época de peixe, época de aquário e depois época de carneiro, eh, e também de um ponto de vista de Urano, momentos diferentes de Urano. Aqui estávamos num momento de Urano em que estávamos focados em Gêmeos. O momento atual é um momento de Touro e depois teremos um momento de Peixe. Portanto, também aqui o trabalho de Urano e percebermos como Urano é tão ou mais importante que Plutão. Muitas vezes focamos-nos em Plutão e devemos nos focar também em Urano. Não falo aqui do regente de Peixe. Parece-me que é menos importante neste momento focarmos em Neptuno, pelo seguinte facto: parece-me que estamos aqui numa fase decisiva em que a própria ligação de Saturno com Neptuno tem aqui um papel impeditivo, digamos, à transformação e transmutação das energias. Talvez por essa razão eu não me tenha focado muito em Neptuno, mas também é interessante perceber como isso acelera ou, ao mesmo tempo, catalisa ou, ao mesmo tempo, impede ou trava aquilo que é a evolução da própria energia que é necessária para as evoluções do tempo. Seria interessante, se calhar, a propósito do segundo slide, falar um bocadinho também do que é a oposição entre 24 de março de 1896 e 24 de março de 2090. Mas já lá iremos, começamos precisamente, sem mais delongas, pelo primeiro slide. Temos aqui em 24 de março de 1896, e é o tempo da Belle Époque, e vemos aqui claramente a comunicação que é de peixe. Isto é interessante porque esta é uma época em que estamos ainda a viver o romantismo, a época vitoriana, em que há um conjunto de traços da sociedade perfeitamente pacificada, e se calhar, se nos focarmos nas solidariedades, existem tensões, sim, existem tensões muito entre Escorpião e Aquário, e entre Gêmeos e Peixes, precisamente. Porquê? Porque são energias de ar versus energias de água, ou seja, há aqui um choque ar-água, sentimento com racionalidade, e esta era uma época onde a racionalidade fantasiosa que vivíamos era também transformadora. Tínhamos Plutão
e tínhamos precisamente Neptuno. E eu não queria falar muito de Neptuno, mas acabo por ter que falar nesta perspectiva. Esta era uma época em que a casa 7 estava perfeitamente dominada por estas duas energias, e isto fazia as tais tensões ao Mercúrio e ao Vênus, sobretudo aos valores, que estavam em peixes. A casa 2 era dominada por Capricórnio, aliás, tal e qual como a casa 6 por Touro. A casa 10 essa era por balança, porque temos aqui a casa 9 intersetada em Virgem, ou seja, Virgem encontra-se totalmente na casa 9, o que significa que de algum modo isto marcava o tempo desta era, como uma era muito marcada por solidez, ao mesmo tempo por equilíbrios de diplomacia que anteviam já o precipitar de uma futura guerra. De facto, isso é comum a todos estes mapas, pois estamos em março, início do ano astrológico, temos de facto os signos de fogo nas suas casas, na casa 1, aqui na casa 4 e na casa 3, embora em cúspide já, na fase final, não é? Aqui só um pouco. Mas temos essencialmente casa 4 e temos, obviamente, na casa 9. Ou seja, encontramos aqui, temos aqui uma interseção, mas temos na base, obviamente, na casa 9 e na casa 1, signos de fogo. De qualquer das formas, não deixa de haver uma tendência muito grande de água e de ar, e uma falta natural daquilo que é os elementos do fogo enquanto elemento ativo, até porque o fogo que temos aqui está em ar, está em aquário, está aqui a fazer tensão precisamente com Saturno e Urano em Escorpião, mas de qualquer das formas acaba por ser abafado de alguma forma, apesar de haver esta tensão, pela tal harmonia que vem muito das relações estarem aqui, sobretudo a casa 6, onde está a haver uma verdadeira revolução por Touro, e portanto as relações de poder, e Capricórnio acabam por ter aqui uma dominância grande. Portanto, apesar de termos aqui muitos signos de ar, e aliás, muitos planetas de ar e muitos planetas em água, e não termos nenhum planeta em terra, acabamos por ter algumas casas que acabam por ter aqui um fator dominante. O fogo que temos também está em casas, nomeadamente a 4 e o ascendente, a casa 1, que acabam por amenizar de alguma forma aqui as tensões. Temos aqui algumas solidariedades, sobretudo aqui nas ligações de água, a partir da casa 4. Isto porque o que rege o Sol acaba por ser aqui este caranguejo através da Lua também. Portanto, porquê? Porque o que abre a casa 1 é Sagitário e o regente Sagitário está na casa 8. Portanto, estas solidariedades entre casa 8, casa 1 e casa 4 acabam por reger aqui um bocadinho todo este mapa e trazer aqui uma toada muito grande, diria eu, do ponto de vista da espiritualidade, já que a casa 12 está dominada por Urano, Urano que é regente de Aquário, que se encontra aqui muito nos valores, não é? A questão dos valores, a questão dos princípios, a questão daquilo que era o correto, o que se devia fazer. E, de facto, esta abertura na cúspide com Urano acaba por transformar esta casa 12, que é praticamente dominada por Sagitário, mas tem a cúspide a entrar por Escorpião, muito da interioridade, de ir à interioridade, mas também de trabalhar essa interioridade a partir do politicamente correto, que é onde está a verdadeira revolução nesta época. Isto precipita o conflito bélico da Primeira Guerra Mundial. Momento atual, bastante diferente. Se olharmos para esta conjugação clara de Saturno com. Eu já falei disto várias vezes em outras leituras anteriores de mapas astrais, quando estamos aqui na consulta astrológica. Eu tenho feito sempre um momento de tarô e um momento de consulta astrológica. Vocês têm reparado que eu tenho falado muito em duas coisas. A primeira, para já, tenho falado, é este mapa. Tenho falado aqui de muitos aspectos, mas sobretudo de dois, que são esta ligação aqui, que neste momento está a casa 6 para 5, não é? Aqui na cuspida 5, que é o Urano e portanto, Júpiter em Touro, e depois aqui esta ligação, que eu continuo a ver aqui, que agora foi reforçada, de Saturno e de Neptuno em Peixe. Peixe-Touro, que acabam aqui por estar já em solidariedade, ali estavam em oposição, quando analisámos quer janeiro, quer fevereiro. Aqui março já está em conjugação, já tem aqui portanto, acaba por fazer aqui, não é conjugação, ou melhor, não é conjunção, é uma conjugação feita por trígono, mas acaba por ser uma solidariedade positiva, mas continuamos a ter aqui oposições vincadas,
Entre que planetas? Temos aqui, efetivamente, aqui em cima, conjunção entre Saturno em Peixe e Vênus em Peixes com a Lua em Virgem, Peixe Virgem, e novamente aqui o Peixes em Neptuno, Neptuno em Peixe, que é uma época de criação, de visão, de ilusão quase, dissolução, mas dissolução transformativa. O Sol não está aqui propriamente a fazer oposição, está em conjunção ali com o Plutão, em Carneiro, mas temos também o Quirion aqui, em Carneiro, também neste conflito com a Lua. E finalmente, os dois que já tinha referido, que são Urano e Júpiter em Touro, que também estão ali em conflito com aquela. O que é que aqui se joga? Joga-se este mundo de ilusão que queremos manter e a realidade já começa a explodir através das pessoas, que é a necessidade de uma universidade e de um parlamento, seja do poder político, em serviço, que é virgem. E esta necessidade de que as emoções sejam aplacadas e transformadas através da disciplina é talvez o grande objetivo desta época. Vemos aqui então um quadro síntese de oposição entre 24 de janeiro de 1896 e 24, aliás, 24 de março de 1896 e 24 de março de 2090, e vemos aqui claramente as tensões do que é que são duas épocas, do que é a passagem, aliás, de três épocas, de época de peixe para a época de aquário, finalmente para a época de carneiro. Ok? Passar então agora para o último slide e perceber um bocadinho o que é que nós vamos ter quando tivermos a revolução completa, porque já temos aqui novamente em peixe o Urano, que fez o caminho completo, e este caminho completo que podemos dizer que começa na Belle Époque, ou até antes, se quisermos ir a 1789, se quisermos ir mais longe, mas que pelo menos estava já a acontecer em 1896 e que vai acontecer durante o século XX, em 2024, que é o momento presente, e que vai terminar em 2090, que é o momento que eu quero aqui trazer, no qual nós temos aqui todos os planetas e todas as tensões equilibradas nas suas próprias casas. E se virmos, Escorpião volta a dominar a casa 12, como no tempo da Belle Époque, mas já numa solidariedade totalmente diferente, em que temos Saturno aqui na casa 7, em que temos o Quirion aqui a nível do Caranguejo, na casa 7 também, mas é importante porque estas energias relacionam essencialmente aqui a solidariedade entre este Júpiter que está em Sagitário, ou seja, na sua própria regência, na casa 1, essa expressividade a partir do corpo, uma capacidade de sermos comunicativos de forma intelectual, com e este é o aspecto para mim determinante. Nós temos aqui o Neptuno em Leão, na casa 9, ou seja, teorias que vão trazer aquilo que é uma reflexão sobre o que foi esta criação, esta capacidade criativa, esta forma de comunicar, que no fundo traduz este Urano, que está no fundo do céu, em peixe. E esta ligação entre o fundo do céu em peixe e o meio do céu em virgem, em serviço ao outro, permite finalmente que este virgem chegue à casa 10, que o touro domina a casa 6 e que o capricórnio, com a lua, que é os sentimentos, reforcem os valores da casa 2. Isto é uma estrutura térrea, mas que ao mesmo tempo tem a água em solidariedade e o fogo em solidariedade também, este trígono de fogo, que é aqui absolutamente essencial em termos de equilíbrios. Isto permite também que a comunicação, que o ar, permita institucionalizar-se através de uma comunicação verdadeira a partir da identidade, que traz também o equilíbrio e a tolerância àquilo que são as relações sociais a nível dos grêmios. Este é um mapa profundamente equilibrado, de um ponto de vista das energias, da própria forma de visão do mundo. E apesar de parecer estar de pernas para o ar do ponto de vista emocional, porque tem ao fim e ao cabo peixe na casa 3, tem caranguejo na casa 8 e tem escorpião na casa 12, mas se pensarmos bem, estas são talvez as posições ideais para que sejamos capazes de refletir sobre nós próprios a partir do outro, olhar o outro a partir da nossa própria identidade e sermos capazes de ser assertivos o suficiente em termos de coletividade para não estarmos numa aparência da realidade, uma aparência de dissolução, mas numa verdadeira identificação. Só a partir do momento em que conseguimos distinguir o que é meu do que é teu, é que nos conseguimos dissolver naquilo que é o conhecimento de uma realidade que nos supera.
E esta ideia de que só através da dissolução das identidades e não da dissolução daquilo que é, ou seja, aquilo que deve existir a nível de Casa 12, não deve ser uma dissolução da personalidade, mas sim uma fusão de identidades diferenciadas, que, no entanto, se representam coletivamente e que se interligam naquilo que é um exercício de amor conjunto e de ligação conjunta. Que é esta, se calhar, a chave de virada, como dizem os brasileiros, para percebermos a Casa 12 de uma forma diferente. No fundo, era uma reflexão que eu vos queria trazer daquilo que pode ser o ponto de chegada. Espero ver-vos em abril novamente. Este foi uma reflexão um bocadinho diferente, out of the box, e vemos novamente em abril. Ok? Até lá, despeço-me, espero que tenham gostado e até lá.